Às vezes o Senhor libera a palavra para a gente e a gente não vai. Nós precisamos viver a nossa vida com fé. Deus disse para Abraão uma palavra e era necessário que Abraão se movesse com fé. Deus disse: sai da tua terra. Deus não deu um mapa, Deus não falou quanto que ele ia ter que gastar no caminho, o que ele ia encontrar lá na frente. Sai da tua terra, da tua parentela. Para onde? É para a terra que eu te mostrarei. Mas é preciso você sair, é preciso você se mover. Jesus deu esse comando a Pedro e ele saiu. E muitas vezes a gente recebe uma palavra também de fé. Todos nós recebemos aqui uma palavra. Não estou falando de um chamado, ó, você vai fazer e acontecer. Eu estou falando que todos nós aqui aceitamos o Senhor Jesus como Salvador. Nós temos um chamado de ser sal da terra, luz do mundo, sermos ministros do Senhor Jesus. É necessário que a gente saia, que a gente se mova, que a gente tenha fé. Jesus anda sobre o mar. Mateus capítulo 14, versículo 22. Eu vou usar a versão nova tradução, nova versão transformadora. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de mandá-las para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele andava ali sozinho. Enquanto isso, os discípulos, distantes de terra firme, lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre as águas. E quando os discípulos ouviram caminhando sobre as águas, eles ficaram aterrorizados. É um fantasma, gritaram cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse: não tenham medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou: se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado. Começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele. Por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento parou. Então os outros discípulos o adoraram e exclamaram: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Amém? Então nós vemos aqui os discípulos já haviam presenciado um grande milagre, que foi a multiplicação dos pães. E o que nós, antes aqui de falar sobre vento, sobre mar, sobre tempestade, é interessante a gente entender aqui uma coisa que às vezes nos escapa da leitura do texto, né? O texto começa com Jesus tomando a iniciativa. A palavra diz assim: ele insistiu, ele ordenou que os discípulos entrassem no barco. Ou seja, a travessia, ela não partiu de um desejo deles, dos discípulos, de uma decisão humana, mas começou por uma decisão divina. Deus é quem conduz, né, aquele caminho que vai nos ensinar, que vai nos moldar. Então, a palavra do Senhor também nos chama a atenção que às vezes nós vivemos situações que não entendemos no momento, mas é o Senhor nos direcionando e nos moldando naquele caminho. Nós fazemos planos,
né? Nós tomamos decisões. A palavra em Provérbios diz que o coração do homem planeja o caminho, mas é o Senhor que dirige os passos. Então, a nossa vida cristã, ela não acontece aqui na terra de uma forma aleatória. Deus, ele tem um propósito e às vezes coloca a gente em trajetórias que muitas vezes parecem desconfortáveis, uma pedrinha no nosso sapato, é uma situação que não tem uma lógica óbvia, e aí nesse momento que Deus vai trabalhando e vai moldando e vai formando a nossa fé. Então nós vemos aqui que os discípulos, Jesus insistiu para que eles entrassem no barco e Jesus se afasta para orar, né? Ele subiu o monte sozinho. Então, essa separação que os discípulos têm aqui do mestre, esse momento é muito importante, porque muitas vezes Deus nos ensina a distância. Aquele momento que nós passamos na nossa vida, que parece que Deus está tão longe da gente. Será que Deus não está me ouvindo? Será que as minhas orações não estão passando nem desse teto? Então Jesus se afastou dos discípulos para orar. E nesse momento de ausência, né, Deus está nos ensinando a confiar nele, sem muitas vezes sentir. Vocês entendem isso? Quando a gente está passando por um momento de dificuldade, que realmente parece que a nossa oração só vai até ali, mas nos ensina a confiar no Senhor, sem sentir aquele arrepio. Eu vou fazer porque eu estou sentindo um arrepio. É você se manter fiel ao seu mestre, apesar das circunstâncias. E a palavra aqui em Hebreus 11 diz que a fé, ela é o firme fundamento das coisas que não se veem. Então, isso diz muito sobre você continuar no caminho, apesar que você às vezes não está vendo ali uma lógica, mas você vai firme na palavra daquele que te chamou. Então, os discípulos, eles estão no mar, à distância do litoral, né? O barco, ele é sacudido pelas ondas. Eles estão lutando contra algo maior do que eles começam a remar, estão ali molhados, estão cansados, estão com medo. Então essa cena, ela reflete o que acontece na nossa vida, na nossa caminhada. Nós estamos no mar, nas dificuldades, nas provações, na nossa jornada espiritual, e nós entramos em um processo onde o vento muitas vezes não nos favorece. Às vezes o vento é a favor, o vento nos impulsiona mais longe, mas aqui no caso dos discípulos não favorecia o processo. Às vezes nós estamos em momentos na nossa vida em que a matemática, ela não fecha, que o diagnóstico dói, onde a porta está fechada. Então, não significa que Deus não está conosco neste processo. Amém? A palavra em Tiago, ela diz que as provações, elas produzem de cabeça. As provações produzem perseverança e maturidade de fé. Então, queridos, no meio da luta que você está passando, que eu estou passando, Deus está nos moldando. Na semana passada o pastor falou sobre ansiedade, né? Aí eu me lembrei de uma situação que a gente precisa passar esses momentos da nossa vida com elegância, porque a gente às vezes está passando por um momento de dificuldade, que o desespero bate. Será que Deus se esqueceu de mim? E aí, depois que Jesus acalma o vento e fala para a tempestade calar, é como se a gente visse assim um vídeo da gente mesmo,
Meu Deus, que papelão. Olha só que vexame espiritual que eu tive. Precisava de eu me jogar no chão e fazer birra desse jeito? Aí o meu pastor lá de Serra Dourada dizia: pastor Nancy, você precisa passar a aprovação com elegância espiritual. Porque depois, quando você já venceu, que você está lá na frente, que você olha para trás, é como uma criança ali, ó, fazendo birra. Então, as provações, elas produzem maturidade de fé. Quando chega aqui na história, a hora mais escura, a 4ª vigília da noite, que quem estudou diz que é entre 3 e 6 da manhã, a hora mais escura, Jesus surge caminhando sobre as águas. Na hora mais escura. Jesus, ele aparece justamente na hora mais escura da noite. No momento que a gente pensa que, ó, agora tô mesmo no fundo do poço. Amém? O mar aqui simboliza o caos, simboliza as dificuldades, simboliza o medo, simboliza a confusão. E aqui em Jó, ele relata Deus como aquele que anda sobre as ondas do mar. Jó 9, versículo 8. Amém? Jesus está mostrando que aquilo que nos atemoriza não é limite para Deus. Aquele diagnóstico não é limite para Deus. Aquela porta fechada não é limite para Deus. E os discípulos, quando vem Jesus, nós vimos aqui no vídeo, eu também ia pensar a mesma coisa. Acabamos de ver um milagre maravilhoso onde o mestre multiplicou os pães. Mas nós estamos ali no meio do mar, na tempestade, e vem lá vindo alguém, é o quê? É um fantasma. Então eles têm essa reação, eles acham que é um fantasma. E é quando Pedro reconhece Jesus, e Pedro é ousado, né? Pedro é ousado. Ele tem ali uma atitude que ninguém tem. Todo mundo ali com medo. Não. Pedro manda todo mundo silenciar. Se é você mesmo quem você diz que é, manda que eu vá ter com o Senhor no meio do mar. Pedro tem uma atitude ousada. Então, Jesus liberou a palavra. Vem. Às vezes o Senhor libera a palavra para a gente e a gente não vai. Nós precisamos viver a nossa vida com fé. Deus disse para Abraão uma palavra e era necessário que Abraão se movesse com fé. Deus disse: sai da tua terra. Deus não deu mapa. Deus não falou quanto que ele ia ter que gastar no caminho, o que ele ia encontrar lá na frente. Sai da tua terra, da tua parentela. Para onde? É para a terra que eu te mostrarei. Mas é preciso você sair, é preciso você se mover. Então, Jesus deu esse comando a Pedro e ele saiu. E muitas vezes a gente recebe uma palavra também de fé. Todos nós recebemos aqui uma palavra. Não estou falando de um chamado, você vai fazer e acontecer. Eu estou falando que todos nós aqui, que aceitamos o Senhor Jesus como Salvador, nós temos um chamado de ser sal da terra, luz do mundo, sermos ministros do Senhor Jesus. Então é necessário que a gente saia, que a gente se mova, que a gente tenha fé. Para a terra que eu te mostrarei. Amém? Então Pedro saiu do barco, e aí acontece que Pedro, ele começa
a olhar para a dificuldade, para o vento forte, para a doideira daquilo tudo, que não tem sentido nenhum. Como que aquilo é? Ele desvia os olhos do Senhor. E essa palavra nos diz que é necessário que os nossos olhos estejam constantemente no nosso alvo, no nosso Senhor Jesus, para que a gente possa passar pelas provações dessa vida, que são muitas, porque o Senhor Jesus já nos advertiu que no mundo nós teríamos aflição, mas era para que tivéssemos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Jesus não disse que a vida ia ser um mar de rosas. Agora que vocês me aceitaram, vocês aqui vão ser os preferidos dessa terra. Ao contrário, o Senhor disse que nós seríamos odiados por causa do nome dEle. Amém? E que era para a gente se alegrar quando isso acontecer. Porque realmente, se você está sendo odiado por causa do nome do Senhor, é que você não está indo na direção desse mundo. Você está indo contra, igual o nosso mestre. Então, quando Pedro olha para a circunstância, ele se desvia do alvo, ele afunda. E o Pedro, ele faz uma oração aqui, rápida, direta, não teve querido Deus e eterno Pai, foi salva-me, Senhor. Foi assim, Senhor, salva-me. Foi isso, foi rápido, foi direto, foi sincero. Porque às vezes a gente quer enfeitar tudo, fazer uma oração. Eu vi um vídeo na internet, que eu estou numa idade que eu não sei mais o que eu estou vendo, se aquilo é de fato verdade ou se é inteligência artificial. Aí eu pergunto Miguel, se Miguel, isso aqui é inteligência artificial ou é o quê? Aí ele, mãe, por favor. Eu vi um vídeo eu acho que aquilo é inteligência artificial. É um pastor que é conhecido e ele estava dando tipo uns passos para você ser bem sucedido e não sei o quê. E ele fazia uma oração. Você tem que orar desse jeito. Aí ele falava a oração. Agora, se você acha que essa oração vai dar certo, curte, comenta e compartilha. Eu falei assim, não é possível que esse pastor desse gabarito tá dando tipo uma fórmula do sucesso, uma oração certinha, que se você orar desse jeito, a bênção chega. Não precisa de uma coisa eloquente, de palavras rebuscadas, porque o Senhor, Ele conhece o nosso coração. Eu poderia aqui usar palavras, termos técnicos, que nem o Gil. Mas eu não sou assim eloquente, mas o Senhor conhece o meu coração e espero que o Espírito Santo vá lá no coração de vocês onde essa palavra não conseguiu assim chegar e complete. O Pedro fez aqui uma oração sincera e o Senhor Jesus, na mesma hora, ele foi, estendeu a mão, puxou Pedro para cima. Amém? E o Senhor não precisou que Pedro passasse por um processo. Agora você falhou, você tem que passar um processo para você ficar aqui de novo bem aos meus olhos. Foi na mesma hora o Senhor salvou Pedro. A palavra do Senhor em Salmo 34:17 diz assim: os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Então Jesus estendeu a mão imediatamente para Pedro. Não houve demoras, não houve condições, não houve acusação prévia. Como assim você esteve o dia todo? Se fosse eu talvez falaria assim, mas você viu eu multiplicar pães hoje, você viu milagres e você já está aqui duvidando de mim.
Ah, não sei o que eu faço com vocês, não. Não houve acusação. Houve a graça, a misericórdia que é derramada. Amém? Ele levanta Pedro e pergunta: homem de pouca fé. Eu diria mais coisas, mas Jesus disse: homem de pouca fé, por que duvidastes? Ele corrige com amor, sem abandonar. Ele confronta sem abandonar. Então, esse momento que o Pedro, ele ousou fazer algo que ninguém ali ousou, que foi seguir o chamado, sair da zona de conforto, porque aquele barco ali representava a segurança dos discípulos. Às vezes o Senhor nos chama para uma mudança e a gente não quer sair da nossa zona de conforto. Nem nadar eu sei, eu vou para lá para quê? Não vou. E o louvor que nós cantamos, sua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. Então, é você caminhar com fé, a sua caminhada com o Senhor Jesus, de confiança, de relacionamento, para que os seus pés, quando faltar aqui o chão, você continue porque você olha para o alvo que é o Senhor Jesus. Então, apesar dele ter afundado, nenhum outro viveu essa experiência. E o Senhor Jesus, ele não desistiu de Pedro. E o Senhor não desiste de nós. Porque às vezes a nossa vida cristã é assim. Às vezes a gente está com tanta fé para acabar com o inferno todo. E às vezes a gente, será que Deus está me ouvindo? Será que o Senhor ouviu essa oração? E o Senhor, ele não desiste de nós. Ali, aquele momento de Pedro não impediu os planos que o Senhor tinha para Pedro. Ele levantou Pedro. E mais para frente, na palavra, nós vamos ver mais atos impulsivos de Pedro. Pedro é gente como a gente. E a gente vê o Senhor sempre chamando Pedro com misericórdia, com amor. Da mesma forma que a gente tropeça, a gente levanta e a gente, agora eu vou seguir direitinho. Chega ali, a gente tropeça de novo e o Senhor nos levanta com misericórdia. Então, a boa notícia deste texto, dessa passagem bíblica, é que o fracasso não definiu aqui Pedro, né? O socorro de Jesus transforma. Então a gente sabe que não se trata da força do discípulo. Pedro, ele não andou sobre o mar por causa do poder dele, é por causa da fé na fidelidade do mestre. Amém? Então, que hoje nós possamos ouvir a voz do nosso Senhor, que nos chama para um relacionamento com Ele, e que nós possamos responder esse chamado de Cristo. Senhor, se é Tu mesmo que está me chamando, que eu ande sobre as águas, e ao darmos o primeiro passo, que os nossos olhos eles permaneçam fixos em Jesus. Amém? Então vamos orar. A palavra é essa. Que o Espírito Santo continue falando no coração de vocês, que nessa semana, que nós possamos encarar essa semana com fé, porque os dias são maus, mas nós não estamos sozinhos. E que a gente possa sentir a mão do nosso Senhor Jesus sempre estendida. Amém? O Senhor, ele não chega tarde, ele chega no momento exato. Amém?